Alô, bom dia, meus alunos do primeiro ano, seu professor de física, Márcio Macedo. Hoje nós vamos falar do capítulo 7, está lá no livro 2, As Leis de Newton. Esse capítulo nós vamos dividir em 3 partes, tá? Vamos com calma, devagar, ou seja, nós teremos basicamente 3 semanas de estudo nesse capítulo. Então vou dar 3 videoaulas bem tranquilas, com calma. Nós teremos primeiro os conceitos básicos, tá? Para que a gente possa entender alguns conceitos antes de propriamente entrar na segunda videoaula que eu vou falar das leis de Newton, as 3 leis de Newton. E depois nós vamos falar de algumas aplicações especificamente plano inclinado e atrito, tá ok? Então essas 3 videoaulas é que vão compor o capítulo 7, livro 2, Leis de Newton. Vamos aos conceitos básicos. Antes de mais nada, eu preciso ter o conceito de massa. O que é massa? Para eu entender a lei de Newton, eu preciso saber o que é massa e o que é força. Primeiro, massa é uma grandeza física fundamental, tá? Segundo a mecânica, ela é a medida da inércia ou da resistência de um corpo em ter seu movimento acelerado. Lembrando que a aceleração nada mais é do que alterar a velocidade de um corpo, fazê-lo ganhar velocidade, fazê-lo perder velocidade, parar, andar, trocar de lado. Ela também é a origem da força gravitacional atuante sobre os corpos no universo. Mais recentemente, dentro da física, a massa aparece relacionada com a energia. Fórmula de Einstein através da equação E igual a mc ao quadrado. Então vamos lá, conceito de massa. Ela dá a medida da inércia ou da resistência de um corpo. O que é isso? Quanto maior a massa, maior será a inércia desse corpo. Inércia é o cara estar literalmente parado, entre aspas, em repouso. A gente vai ver isso mais especificamente, tá? O conceito de força. Força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Então, qualquer coisa que altere o estado de repouso ou de movimento de um corpo é o que a gente caracteriza como força. Quando se aplica uma força sobre um corpo, esse pode desenvolver uma aceleração, como estabelecer as leis de Newton, que a gente vai ver mais à frente, ou até se deformar. Existem diferentes tipos de força na natureza, como a força gravitacional, força elétrica, força magnética, força nuclear forte e fraca, força de atrito, força de impulso, tração, força normal, peso, N forças. Só que essas forças vão se caracterizar em 2 tipos basicamente, tá? Nós temos lá aqui, ó, força do atrito, força gravitacional a seguir, a força aplicada para fazer algo se movimentar, a força do arrasto, tensão ou tração, impulso, magnética, elástica. Então, todos esses tipos de força, na realidade, se resumem a 2 tipos especificamente: as forças de contato, que a gente vai ver, e as forças de campo. Como o próprio nome diz, a força de contato é aquela que é gerada no ponto de contato entre 2 corpos. Sendo assim, quando o contato é encerrado, a força deixa de agir sobre o corpo. Assim como todas as outras forças, essa é regida pela segunda lei de Newton, que a gente vai ver mais à frente, pois ocorre apenas quando os objetos encontram em contato. Então, força de contato, tem que haver o toque, tem que haver o contato entre elas. Já as forças de campo qualquer força aplicada num outro corpo que não esteja em contato direto. Por exemplo, a força peso, a força eletromagnética, a força de um ímã. Isso são forças de contato, tá ok? Então, ó, forças de contato.
Quando uma força que envolve contato ao toque direto, tipo de força normal, vamos lá, força normal, a força de atrito, força de tração. Esses são alguns tipos de força de contato, tá ok? Não esqueçam disso. E forças de campo, são aquelas forças que não precisa haver o contato, tá? Tem a força peso, tem a força gravitacional, força magnética, força elétrica. Esses são tipos de força que não precisam haver contato para que ocorra a interação entre elas. Forças de contato e força de campo. Resumidamente, essas forças, quando interagem num corpo, elas produzem algo chamado força resultante. O que é a força resultante? É a soma vetorial das forças que atuam em uma partícula ou corpo. Lembrando que soma vetorial, a gente já aprendeu quando viu em vetores, nós temos que obedecer aqueles tipos de somas vetoriais. Corpos, mesma direção, mesmo sentido, mesma direção, sentidos opostos, forças perpendiculares e forças de ângulos quaisquer. Então, a força resultante é uma força única que substitui o efeito das forças originais no movimento da partícula. Dá à partícula a mesma aceleração que todas essas forças reais juntas, conforme descrito pela segunda lei do movimento de Newton. Então, não esquecendo, força resultante é como se eu pegasse um corpo, visse todas as forças que ali atuam e substituísse por um único vetor de mesmo valor final de aceleração e de massa. Ok? Bom, essa foi a primeira parte de conceitos básicos para nós podermos entender as 3 leis de Newton. Fiquem com a gente, temos mais 2 videoaulas ainda. Tentem fazer os exercícios que lá estão no capítulo de vocês, do livro de vocês. Qualquer dúvida, pode passar por e-mail que a gente responde. Não saiam daí, que ainda temos mais 2 tipos, tá? A segunda videoaula vai falar especificamente das 3 leis de Newton e a terceira videoaula a gente vai ter um papozinho sobre plano inclinado e força de atrito. Um abraço e até a próxima!